né? Nunca fui deputada estadual, sempre fui deputada federal e como fui ministra das mulheres do governo da presidenta Dilma e sempre acompanhei junto com Pandora e outras e outros e dentro do meu mandato tentei fazer aquilo que foi possível fazer à época para fortalecer o movimento. Mas fora do mandato também? Tá? Fora do mandato como militante, como uma pessoa que tem compromisso, como uma pessoa que tem uma visão de mundo, como uma pessoa que tem um jeito de enxergar a vida e tem responsabilidade e coerência. Eu procuro ter, pelo menos, coerência com as coisas que eu acredito. Então eu acho que hoje eu estou convidada aqui muito menos como deputada, mas muito mais como uma pessoa que tem acompanhado e dentro do possível dado a minha contribuição. As coisas estão mudando bastante. Né? Há uns anos atrás essa questão dos coletivos era muito mais frágil, era muito mais um sonho do que uma realidade. Né? A questão da obrigatoriedade das secretarias municipais e da secretaria estadual de reconhecer esses coletivos, de valorizar, de tentar tratar com igualdade, de tratar como artista. E não como alguém que não tivesse nada para fazer, aí estava fazendo aquilo naquele momento, amanhã podia estar fazendo outra coisa, né? Então, assim, inserir isso no mundo das artes, inserir o movimento de vocês, inserir o hip hop como uma arte do seu momento, uma arte que fala a língua do momento que nós estamos vivendo, que expressa o pensamento da nossa juventude, que não é a mesma juventude que eu. No meu tempo era outra coisa. No meu tempo era rock, nós brigávamos pelo rock e depois brigamos para que o rock brasileiro fosse reconhecido como eram reconhecidos os grandes grupos internacionais, especialmente os ingleses e os norte-americanos. Nós queríamos que o nosso rock tivesse espaço. Então, Paralamas do Sucesso e por aí vai, que nós queríamos que fosse depois o nosso rock dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. As coisas não são estáveis, as coisas mudam, a sociedade é dinâmica. Hoje ela está assim, amanhã talvez a linguagem seja outra, não seja mais, talvez não, com certeza, porque nunca ficou parado. Senão nós ainda estávamos dançando valsa. Até hoje, nada contra a valsa, que eu acho lindo, maravilhoso, tá certo? Mas a arte, ela é o retrato do momento que a gente está vivendo e ela antecipa o momento que a gente vai viver. Essa é a particularidade da arte. Ela não só representa o hoje, mas ela antecipa o amanhã. Então, assim, nós precisamos muito, a colega estava falando das dificuldades de constituição dos coletivos. Isso é em tudo que o ser humano vai fazer, em tudo. O ser humano quer disputar tudo e quer disputar com o seu igual. Então, assim, aí todo mundo se ferra, porque é aquela coisa, né? Igualzinho, como diz a lenda do caldeirão do inferno. Então aqui o caldeirão tá com o óleo pegando fogo e aí o pessoal tentando subir pela coisa fora para poder pular do caldeirão e tem sempre uns que puxam para morrer todo mundo. Não, nós queremos que todo mundo saia. Então, assim, eu acho... as companheiras que são de outro estado, São Paulo, Distrito Federal, mas eu quero falar especialmente para o nosso pessoal aqui. Eu estive conversando, eu sou da comissão
de cultura da Assembleia Legislativa. Porque, apesar de não ser uma pessoa das artes, eu não sei nem colorir, eu sei naquelas revistinhas. Então, sagaz, meu amor, quanto tempo. Nós vamos ter uma equalização, nós vamos ter uma atualização do plano de cultura. Então, é hora dos coletivos pararem de viver o seu interno e prestar mais atenção no externo. Eu tenho uma questão para falar sobre os coletivos e sobre a atuação dos coletivos dentro das ferramentas e equipamentos públicos, principalmente, né, terem a oportunidade de estarem adentrando as secretarias, formalizando seus coletivos. Eu trabalho em vários coletivos, né, esse aqui é um deles, mas eu comecei a minha liderança através do coletivo Batalha da Ponte, que foi um dos primeiros coletivos, se não foi o primeiro coletivo formalizado em Vila Velha, falando... isso aí, mas estou falando os coletivos que não atuam só para uma gama de pessoas dentro de um território. A gente atua dentro como eu posso falar, no polo central de Vila Velha, onde a gente consegue atingir todas as regiões de Vila Velha. Por isso que a Batalha da Ponte acontece no centro de Vila Velha, para que a gente consiga trazer as pessoas para o coletivo, para informar, para mostrar o que é cultura, ensinar e etc. Mas a questão não é essa. A questão para mim sempre foi a dificuldade da burocratização da linguagem para que a gente adentrasse as secretarias, os editais e etc. E eu queria saber de você se tem alguma forma da gente ainda hoje, como você estava falando aí, observei, e realmente a linguagem sempre vai se atualizando, mas a linguagem das secretarias e dos editais nunca mudam. Sempre são linguagens formalicíssimas que dificultam o acesso. Nós não temos formação em algumas coisas, né? Eu mesmo me formei em políticas públicas de juventude através da minha autonomia de sentar, estudar, procurar mulheres que entendiam sobre, e cheguei a participar do Conselho de Juventude Vila Velha, que voltou a ser movimentado depois de 10 anos parado. Então, assim, ficou parado por que 10 anos? A minha pergunta, eu me questionei, por que ficou parado? Porque não tinha informação dentro das escolas, dentro dos grupos de encontro, que o Conselho de Juventude poderia ser formado por 14 representantes da sociedade civil. A gente sempre vê o poder público, que na realidade eu acho que tinha que ser poder civil, né? Porque o poder é nosso e o público serve. Tinha que ter servidor público, na minha opinião, assim. E aí eu vejo que a burocratização da linguagem é o que mais dificulta tanto o meu coletivo de ter desenvolvimento, quanto os outros coletivos da 5ª região, que é a região que mais criou-se coletivos de 2 a 3 anos para cá. Eu também sou daqui e eu acompanho o crescimento e desenvolvimento desses coletivos. E é isso, assim. Primeiro eu gostaria de falar sobre isso, depois eu queria falar com você uma coisa. Eu queria fazer um adendo também, acrescentar a fala da Fai, porque eu vou usar a palavra sequestro, que os coletivos, os integrantes e as integrantes dos coletivos iriam. Quando você coloca assim, é necessário olhar para fora. O movimento que eu vejo, e eu também não cheguei agora nas coletividades, o poder público quer que a gente entregue descrito o que queremos, sendo que o nosso papel é fazer, cara. A gente olha tanto para a coletividade que está na rua, que a gente está agindo na rua. E aí eu acho um pouco injusto uma cobrança do tipo assim, não, porque tem que participar da reunião. Sendo que os gestores, e aí eu digo na Secretaria Municipal, Estadual, eles são pagos para nos ouvir e compreender o que a sociedade civil está fazendo para mudar a realidade sem o apoio deles, entendeu? E aí não, a gente é sequestrado dos nossos grupos para fazer um monte de reunião, construir uma porrada de documento que nunca vai para frente.
E a gente sempre tem que estar lá falando a mesma coisa, dizendo que está preocupado, que está perdendo o jovem, construindo, escrevendo literalmente. Porque no plano de cultura, eu fui nas reuniões e eu ajudei a escrever. Para aprovar, foi uma luta, porque o secretário não mandava o documento para a Assembleia. Então, assim, é um relato jovem, porém cansado dos conselhos, que são um lugar de escuta, entre muitas aspas, mas que quem assume a demanda é a sociedade civil. E aí, galera, vamos dividir a função? Quem vai fazer o quê? Aí, na minha cabeça de conselheira de juventude estadual, que fui por 2 anos, eu ficava assim, ué, gente, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Porque se eu sou o ouvido, eu sou o braço, e eu ainda tenho que executar a sua demanda, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, tem alguns discursos que eu não caio mais. E aí, porque você se afastou? Não, eu continuo. Mas o papinho não cola mais. Você entende? Porque teve em 2013, 2012, 2013, 2014, a gente fez um evento chamado Reviravolta Coletiva. Em todos esses anos a gente mapeou coletivos da Grande Vitória. E esses estão publicados online. Mais de 120. 2013, 6 anos atrás. Mais de 120. As grupalidades, elas caminham, né? Tem grupos que não existem mais, mas as pessoas estão aí, em outros grupos, outras configurações, e passando os mesmos perrengues. Os nossos editais, as verbas não aumentam, e essa é uma discussão constante. Antes do golpe, antes do Temer dar o golpe, antes de ter Ocupa Minc no Rio de Janeiro, um ano antes a gente estava ocupando a Secretaria Estadual de Cultura daqui. Uma semana de ocupação. E mais de 40 pessoas na reunião do Conselho, pedindo um fórum estadual de cultura. E ninguém ouviu. Botamos 400 pessoas numa reunião. 400 pessoas numa reunião. E aí você vai dizer que a classe artística do Espírito Santo é sociedade civil desorganizada? Beleza. Vou continuar sendo desorganizadíssima. E quando precisar botar 400, nós vamos botar 400. Porque se você me lê, você, Estado, me lê como desorganizada, então tá. Então pode continuar me chamando de desorganizada. Porque eu vou esperar o quê? Se a gente já tá fazendo. Mas eu Entende? posso falar? Por que eles chamam a gente de desorganizada, mano? Porque eles entendem a gente como pessoas que não estão trabalhando, estão fazendo desordem dentro dos espaços públicos. Então, por isso que eu incito muito, estamos no meio da rua, meu irmão, vamos gritar, é para fazer barulho, é para incomodar e para as pessoas se sentirem pertencentes daquele espaço público, porque as praças não são acessíveis, os espaços públicos não tem bancos para você sentar, você não tem possibilidade de sentar na praça de Vila Velha gigantesca, porque tem 2 bancos e 2 conjuntinhos de cadeira, um do lado do outro, com 4 espaços. Como que você reúne um coletivo com essa quantidade de mulheres que tem aqui, ó? Você não consegue reunir. E aí eles chamam a gente desorganizado, por quê? Porque a gente se organiza de forma autônoma, vai pra rua, trabalha de forma voluntária, como eu, Fred, trabalhamos anos de forma voluntária e estamos fazendo o quê? Para eles? Nada. Para eles a gente tá fazendo bagunça. E quando a gente vai pedir algum apoio, alguma coisa, eles querem exatamente o que eu estava falando com a Irine, o quê? Eles querem que a gente chegue para eles com papel formalizado, com palavras super complicadas, para que eles tenham entendimento. A gente tem que aprender a falar como eles gostam de ouvir, para que eles conheçam do nosso trabalho. Por isso que eu acho que a desburocratização da linguagem é incrível, porque foi essa a minha pergunta para Irine, que era o quê? Saber se a gente, enquanto sociedade civil, tem algo para fazer sobre essa desburocratização da linguagem. Nos equipamentos públicos, na secretaria, tem que ter um jovem para lidar com coletivos de jovem lá dentro, para poder entender a linguagem daquele jovem, para poder saber, não o jovem aqui, sociedade civil, tem que fazer igual eu, me inserir em várias coisas, aprender sobre políticas públicas, aprender a falar como a política exige que você fale, né? E assim, e ter que ir lá e convencer eles com a sua pouca informação sobre essas palavras que são
burocráticas pra caramba, principalmente nos editais, assim. Eu me sinto burra quando eu leio um edital. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas às vezes eu leio e falo, bicho, será que eu sou burra? Será que eu não sei ler? Será que eu não tô sabendo interpretar isso aqui? O que esse cara quer? Porque a gente não pode mais fazer projeto pro que a gente quer. A gente tem que fazer projeto pro que a comissão que vai julgar pensa que aquilo vai favorecer a sociedade de uma forma. Não sabendo eles que a forma que a gente faz de atuação voluntária já é uma ferramenta que está sendo utilizada e que não precisaria nem de explicação. E para mim a burocratização é isso. Tem algo que a gente possa fazer para desburocratizar a linguagem? Assim? A leitura do edital, inclusive, já começa a excluir. Exatamente. Penso isso toda vez que eu pego. Eu sou advogada, eu edital. sei a dificuldade que tem as pessoas em ler alguns termos técnicos. Então o edital já é o primeiro passo para a exclusão. É o primeiro passo, sabe? Porque não tem essa preparação para as pessoas terem que compreender tecnicamente o que está escrito, sabe? Então, você já começa a ser eliminado na hora do edital. Imagina escrever projeto, que é pior ainda. Exatamente. E aí, Irene, fala pra nós. Isso, sabe? Pra tentar convencer, não conseguindo, ou eu vou fazer a mesma coisa numa linguagem mais simples e, sabe, se organizar para atingir a iniciativa privada, por exemplo, não depender mais. Eu vivo de cultura, eu passo mal. Eu vou me desdobrar para ir numa reunião para tentar desengolar um documento, ou eu vou tentar conversar com umas pessoas para desenvolver uma rede e atingir uma empresa. Eu não consigo mais parar e pensar que faz sentido eu me organizar para entender uma linguagem burocrática, escrever um documento para tentar conversar uma coisa que só vai funcionar possivelmente daqui a 30 anos, se pá. Eu acho que assim... Mas é direito, velho. É direito, Livinha. Mas é direito, mas não adianta, cara. Uma empresa pode dar pra gente... Aqui, gente, deixa a Irine responder, que eu acho que ela vai se perder, que a informação tá se estendendo. Desculpa, Eu tá? até vou interromper ela, a gente abriu para ela porque ela tem outros compromissos e assim, minha opinião, tem alguma coisa, claro que ela vai falar para vocês tudo, mas minha opinião é que a gente deve, assim, talvez marcar uma conversa política com a Irine. Exatamente. Sabe? Faz um outro convite. Não, ou a gente vai lá, ou ela vem aqui e a gente faz uma conversa política. A nossa pauta porque não adianta a gente só fazer o desabafo, nós temos que definir a pauta. E ir na pauta. E aí falar, e aí? Aí nós damos suporte. Entendeu? Pelo menos é isso que eu acho. Então, eu quero, assim, fazer um breve comentário sobre as questões que aqui foram colocadas e acho que o encaminhamento é esse que a Pandora está dando, entendeu? Assim, a gente tirar um tempo para conversar mesmo, sabe? Para identificar, assim, o problema X, Y, Z, como é que trata, onde que trata, com quem que trata, se não trata... Tá certo? Se não trata, se faz rebelião com aquilo em vez de ficar procurando resolver quando não tem interlocutor que está a fim de resolver, tá certo? Então tem as mais diversas possibilidades. Agora, eu batalhei muito dentro das conversas que fiz para que a gente pudesse ter essa atualização do plano estadual de cultura, exatamente para incorporar as questões que vocês estão colocando aqui e que não existe lá. Não está lá, não está em lugar nenhum, nem lá, nem em lugar nenhum. E vocês estão aqui. Está escrito democratizar o acesso a... Então, para quem sabe ler, deveria ser. Nós temos que entender... Não, vamos com calma, pessoal. Não, vamos com calma, porque nós temos que entender que a máquina pública nunca está conosco. E tem um tempo próprio. Né? Ela nunca está conosco. Nós temos que ir procurando os caminhos e ela tem um outro time. Eu posso falar, eu já estive em todos os lugares. Eu já estive no movimento social, eu já estive no parlamento e eu já fui executivo. Então, assim, eu rodei em todos os lugares, então consegui aprender um pouco de cada um. Então, tem gente
como é que você chama? Amanda. Tem gente que... A companheira aqui estava falando, será que eu sou burra? Pô, nós temos que perguntar muito, quantos burros tem dentro da máquina pública? Porque tem gente que passa no concurso e já no primeiro dia está contando tempo para aposentar. Ele não está ali com isso, com a vontade de fazer. Ele está ali porque é a obrigação dele, ele passou no concurso, tem que fazer, paraná e tal. Então, assim, nós temos que conversar sobre essa coisa. Eu acho que dá para decodificar. Eu acho que dá para decodificar para quem está trabalhando. Democratizar, Os editais precisam ser reformulados assim, na raiz, entendeu? Tem que ser decodificado, tem que ser alterado de maneira que qualquer pessoa possa fazer. O processo de desburocratização, ele é fundamental para que todos possam ter acesso. Porque senão nós vamos ter que ir para o Ministério Público todo dia para dizer fui barrado pela burocracia e tenho o direito de participar. Tá certo? Então, assim, isso no geral. Isso vale para os meninos, isso vale para as meninas, isso vale para todo mundo. Agora tem as especificidades nossas, de mulheres, que nós temos que ter uma leitura de recorte de gênero, de raça aí nessa questão. Tem que ter. Porque senão eles querem tratar os diferentes como iguais, e a base dos direitos humanos é exatamente o inverso. É tratar igual os diferentes. Então, assim, acho que nós precisamos fazer essa conversa proposta aqui pela Pandora. Assim, eu estou fazendo no mandato conversa com diversos grupos, e tem sido muito rico, porque a gente não fica tratando do geral, a gente fica tratando do que interessa àquele grupo que está sentado ali, que foi ali para falar de si, e não um grupão de 600 pessoas, onde todo mundo fala de tudo e no final não resolve nada, porque você tem 600 situações diferentes para serem encaminhadas. Então, assim, onde vocês quiserem, se é lá, se é aqui, onde vocês se sentirem mais à vontade, vocês façam uma conversa prévia, passa para mim, entendeu? Tipo assim, olha, a nossa pauta principal é isso, porque eu já posso, se for o caso, quando for o caso, eu já posso trazer algumas informações que ajudem a reunião fluir para resultados, porque a gente gosta de conversar, a gente quer a liberdade de conversar, mas nós queremos resultados. A gente não está assim, nós não estamos com todo esse tempo para perder, tá certo? Então, assim, que passa por tudo, que passa pelo reconhecimento, passa pela desburocratização, passa pela inclusão, passa pelas condições igualitárias de palco, show, passa pela questão do cachê, entendeu? Passa pela questão da publicidade. Ninguém tem que fazer trabalho de graça para ninguém, certo? A gente faz quando a gente quer, para o grupo que a gente acha que precisa da gente, como é a questão dos encarcerados e das encarceradas, como é a questão da criança e do adolescente, como é o trabalho que nós precisamos, que nós não encontramos ainda. Qual é o fio condutor? Eu, honestamente, eu quero me colocar como uma pessoa que ainda não... Eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal por 2 vezes. E, assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que, para mim, as outras pessoas podem ter 500
respostas, mas para mim eu ainda não encontrei o fio condutor que junta que movimentos, que ações, em que time, para que a gente tenha efetivamente uma interrupção do genocídio da juventude negra, entendeu? Assim, a gente fala, mas é falatório, ação concreta mesmo, fica ali na educação, na saúde e tal, mas eu acho que passa pela cultura, passa pelo esporte, passa pelo lazer, passa pela convivência, o espaço de convivência é o espaço que destrói ou que constrói, tá certo? Passa por uma série de coisas, passa inclusive pelo fortalecimento das famílias e não daquela maneira formal do Estado fazer intervenção, não é isso, é uma outra coisa de valorização de ser humano, de condições e tal. Então, assim, sem contar que nós estamos vivendo um momento delicadíssimo da história, né, do país. O nível de insegurança nossa é muito grande. A gente não sabe o que vai acontecer muito bem amanhã, né?